Enem 2017 Libras, vamos lá pra gente resolver juntos essa questão que tem como perigrafia revista super interessante. Então vem aí algum texto interessante sobre algo da ciência, provavelmente, né? Uma notícia aí legal sobre alguma inovação. Vamos lá. A nova história do Brasil. Legal, né? O título já chama atenção. Grande parte da história que os brasileiros conhecem hoje, aquela que ainda está na maioria dos livros didáticos, foi criada entre 60 e 80. Era um tempo mais tenso do que é hoje. A Guerra Fria dividia os países, os governantes e os intelectuais entre comunistas e capitalistas. Se no governo dominavam os capitalistas, nas universidades predominavam ideais e métodos de Karl Marx, o pai do comunismo científico. Mas o tempo passou. Aos poucos, os pesquisadores ficaram um pouco mais longe das ideologias e passaram a tirar conclusões sem tanto medo de aderir a um ou outro lado da política. A visão clássica do Brasil colonial nasceu com o intelectual paulista Caio Prado Júnior em 1933. No livro Evolução Política do Brasil, ele afirma que a sociedade brasileira era simples e desigual. Tudo girava em torno do latifúndio, que deixava só a miséria por aqui. Até que na década de 90, historiadores descobriram dados que não batiam com a teoria. Registros dos portos do Rio de Janeiro e de Salvador mostravam que em épocas de crise na Europa, quando os preços do açúcar e algodão desabavam pelo mundo, no Brasil eles mudavam um pouco. Esses dados sugerem que havia um bom mercado consumidor no Brasil. Então vamos lá. O autor do texto A Nova História do Brasil apresenta uma posição crítica sobre as narrativas históricas. Olha que legal, uma questão de tipos de gêneros textuais clássica, que vai levar a gente a inferir o seguinte: esse texto ele não é um texto somente informativo, ele é um texto que demonstra uma visão crítica, ele é um texto que traz algum viés opinativo, né? Faz parte desse gênero textual aqui, que provavelmente é um artigo de opinião que mescla elementos de notícia. Essa posição se fundamenta no argumento de que, então, gente, o que a gente quer saber? Dentro desse texto que tem crítica, no que se fundamenta essa crítica que é feita, né? Ou seja, qual é o ponto central que o autor utiliza para criticar a composição da história brasileira? Letra A. Os livros didáticos devem ser reformulados regularmente. Errado, né, gente? Aqui a gente tem um extrator de logicidade. O autor apenas evidencia que a história presente na maior parte dos livros didáticos foi criada entre 60 e 80, não expressando qualquer opinião sobre essa reformulação. Letra B. Os novos dados podem reconstruir as narrativas da história brasileira. E aqui a gente tem um gabarito. Então, após apresentar a contextualização histórica, o autor evidencia que na década de 90, os dados mostram um caminho diferente. Então, é sugestivo que o autor pense que há uma possibilidade de reconstruir a narrativa brasileira. Então, isso é um posicionamento do autor que fica bem escondidinho, mas ele está ali. Letra C. O distanciamento ideológico deve estar presente nos livros de história. Gente, não é porque o autor fala que em um determinado período a gente tinha uma ideologia predominante e em outro período a gente tinha outra ideologia predominante que significa que ele está defendendo não ter ideologia, né, no livro de história. Então o autor apenas menciona que há um distanciamento das ideologias, mas não que isso deve acontecer, que isso é necessário que aconteça. Letra D. A narrativa da história brasileira está organizada entre antes e depois de 33. Errado, né? A narrativa está organizada, né, entre antes e depois da Guerra Fria. Então aqui, em 33, ele vai falar ali que houve a história clássica, né? Mas isso não divide a narrativa histórica brasileira em dois momentos apenas. Na verdade, a divisão que a gente tem é pré e pós-Guerra Fria. E por fim, a letra E. A história brasileira está dividida entre grupos que narram, comunistas e capitalistas. Também está errado, né? Se tratou de interpretação indevida. Então, o autor menciona que os países dividiram-se entre capitalistas e comunistas durante a Guerra Fria, mas não que essa divisão está associada à narrativa da história brasileira em específico, muito menos é nisso que o autor fundamenta o seu argumento. O autor fundamenta o seu argumento na ideia de que é possível se reconstruir a história brasileira com base em novas análises. Gabarito, então, letra B. Essa daqui é uma questão de nível médio. Espero que você tenha entendido a resolução aqui junto comigo. Um beijo e até a nossa próxima resolução de questão juntos. Tchau, tchau!